a pouquinho, mas já que a gente está falando sobre o Supremo Tribunal Federal, Jamil, tem aí um monte de coisas vindo dos Estados Unidos. Querem barrar Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos, estão articulando isso, né? Você acha que há espaço para isso? Há essa possibilidade de deputados votarem um projeto para barrar a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Fabiola, sem dúvida nenhuma isso pode acontecer. E eu queria dar alguns passos atrás para a gente lembrar o que é que aconteceu especificamente no caso daquela denúncia da Rumble e das empresas de mídia do presidente Donald Trump contra Alexandre de Moraes. Se você for ler aquilo ali, o que é que diz a denúncia? Ela diz que Alexandre de Moraes cometeu censura, etc. Desculpa. Mas, acima de tudo, o que ela faz? Ela compara Alexandre de Moraes ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que foi alvo de sanções por parte do governo Trump. O que aconteceu com o procurador-geral do Tribunal de Haia? Ele foi alvo de confiscos, ele foi alvo de banimentos no que se refere à entrada dos Estados Unidos, e ele foi, obviamente, sancionado pelo governo americano, dizendo o seguinte: o procurador-geral de Haia foi além das suas competências e acabou afetando interesses americanos. E aí eles fazem a comparação justamente com quem? Com Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes cometeu, entre aspas, os mesmos crimes. Isso é o que está colocado, não sou eu que estou dizendo, isso é o que está colocado no processo que apresenta a plataforma Rumble e as empresas de mídia de Donald Trump à justiça americana. Então, a tua pergunta, Fabio, os congressistas americanos podem ir nessa direção? Obviamente que sim, porque isso já está desenhado. Publiquei, inclusive, no fim de semana, uma coluna que mostrava justamente essa armadilha. Moraes seria levado a colocar algum tipo de penalidade contra uma empresa, no caso a Rumble, e a penalidade foi a suspensão da Rumble do Brasil, por conta, claro, de uma ilegalidade da Rumble no Brasil, mas isso então ia ser instrumentalizado para puni-lo. Desculpa mais uma vez. O que está acontecendo é uma história de uma bola cantada. Qual é a bola cantada? Você criar uma condição legal para que justamente o governo americano possa, de alguma maneira, ir em direção a Alexandre de Moraes. Isso acontece tanto no processo legal na Flórida, como agora nessa questão também que você citou no Congresso americano. Ainda é um comitê, como se fosse aquelas comissões que nós temos também no Congresso brasileiro, muito antes de falar justamente de uma aprovação de uma lei. Mas já é um caminho. E esse caminho está desenhado, sim. Um eventual embate entre Brasil e Estados Unidos vai acontecer por meio, claro, do debate de Alexandre de Moraes e, claro, da eleição de 2026. O Comitê Judiciário uma reversão, né? Perdão, Oi? Fabiola. Não, só ia trazer aqui essa informação, né? É o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que deve votar esse projeto de lei, marcado para amanhã, e que pode abrir essa brecha para o Alexandre de Moraes ser barrado. Esse projeto foi protocolado em setembro, em meio a essa suspeição do X no Brasil, e se aprovada, essa pauta vai passar para o plenário, que é que nem acontece no Brasil. Passa por essa comissão, que é isso que o Jamil estava explicando, é importante para a gente trazer. E depois ela vai precisar de 218 votos para se converter em lei. Mas é curiosa toda essa articulação, né, Jamil? Quem postou a respeito de Alexandre de Moraes foi o Elon Musk, que é uma espécie de ministro, né, de Donald Trump. E ele postou lá na Rede X hoje mais cedo e falou: mas ele é proprietário de alguma coisa, né? Elon Musk, o dono do X, postou no próprio X. Ele possui propriedades nos Estados Unidos? E aí um comunicador brasileiro, Paulo Figueiredo, que é um dos alvos, inclusive, das decisões de Moraes, respondeu a mensagem de Musk, ele afirmou que Moraes não precisa ter bens nos Estados Unidos, uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, através da lei.
Aí o Musk respondeu, interessante. Olha lá, ele respondeu, interessante. Isso obviamente não é uma conversa aleatória, né, Fabíola? Isso é uma conversa marcada. Paulo Figueiredo, vamos só lembrar, é o neto do último ditador brasileiro do regime militar, vamos deixar também isso claro, quem é essa pessoa, e que sim, é alvo de Alexandre de Moraes. Agora, essa sugestão que ele faz em relação a Alexandre de Moraes é o mesmo instrumento jurídico que o governo americano, que Donald Trump usou contra o procurador de Haia. Por isso que eu digo, há uma relação em que eles, no tratamento que eles estão dando ao Tribunal de Haia e Alexandre de Moraes. O caminho é esse, é tentar, de alguma forma, punir, sancionar Alexandre de Moraes por justamente atuar contra as plataformas, contra as redes sociais que possam existir nos Estados Unidos. Ele pode bloquear qualquer tipo de conta de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, certamente. Ele pode impedir que bancos abram contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, certamente. O que ele não pode é, claro, permitir que Alexandre de Moraes tenha contas no Brasil. Obviamente, isso passa qualquer tipo de jurisdição americana, sem dúvida nenhuma.